estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Hoje a nossa aula é de número 30. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então, como de costume, nós vamos utilizar o caderno, o lápis, a borracha e o lápis de cor. Então, eu vou dar um tempinho agora para vocês separarem esses materiais e eu já volto. Tudo certinho aí, crianças? Então vamos começar revisando o que nós vimos na aula passada. Então, na nossa aula 29, nós conversamos sobre a lei de terras, que determinou que a única forma de acesso às terras devolutas da nação fosse através da compra ao Estado. Nós já tínhamos, visto isso nas nossas duas últimas aulas. Também nós conversamos, um pouco sobre a demarcação de terras dos povos indígenas e dos povos quilombolas. Estão lembrados? E hoje, na aula 30, nós vamos conversar sobre patrimônio. Então, vou dar um tempinho para vocês colocarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema, e eu já volto. Certinho aí, crianças fizeram as anotações? Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Olhem lá. O que é patrimônio? Vocês sabem o que é? Então, para que nós possamos descobrir, introduzir esse conteúdo, eu trago aqui duas imagens para que nós possamos analisar. Então, vocês já viram essa imagem? Vocês conhecem? Será que elas são imagens antigas ou são atuais? E aonde fica, esse lugar aqui, das nossas imagens? Então, eu vou deixar um tempinho para vocês analisarem, pensarem nesses questionamentos que eu fiz e eu já volto para a gente conversar um pouquinho sobre elas.
Certinho aí, crianças? Alguém conhece? Sabe o nome desse lugar? Então, esse lugar é o Paço da Liberdade, né? Que fica aqui no Centro Histórico de Curitiba. Nós temos uma imagem antiga, que é a primeira. Nós podemos perceber, né, que ela é antiga porque vejam o modelo dos carros, né? O bonde, até pela veste da pessoa que estava ali. Será que nós se vestimos assim atualmente? E na outra imagem, né, do ladinho, nós temos uma imagem mais atual. Talvez vocês não consigam perceber, né, mas os modelos de carro já são bem diferentes. E a gente também pode pensar que a data ali dessa fotografia é de março de 2009. Então a gente já sabe que em 2009, né, os carros eram bem diferentes do que nós temos na primeira imagem, certo, crianças? Mas por que é importante, né? Porque o prédio, se a gente analisar ali, né, a imagem do prédio, o prédio permanece, né, igual, né, bem parecido com o que a gente tinha antigamente. Por que isso acontece? Então a prefeitura, né, procura conservar esses lugares, mantendo ali limpo, incentivando para que os proprietários conservem essas construções, né? Porque essas construções fazem parte do nosso patrimônio. Para que nós possamos entender ainda um pouco mais sobre patrimônio, eu trago agora para vocês o vídeo da professora Raquel, que é uma professora, né, aqui da nossa rede municipal de ensino, né, aqui de Curitiba. Então, prestem atenção no vídeo e eu já converso com vocês um pouquinho, né, sobre o vídeo da professora Raquel. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Raquel e hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. Vocês sabem que a gente é que faz a nossa história, que a gente faz parte da história e que às vezes as coisas que acontecem com a gente, depois a gente vai fazer as relações, vai ligar os pontinhos e vai ver que aquilo teve muita relação com o que a gente é hoje. E é isso que eu quero contar para vocês hoje. Eu trouxe para vocês 2 objetos aqui de quando eu era criança. Criança como vocês, 6, 7 e depois, até a minha idade de 15, 18 anos, eu continuei com essa escolha que eu vou mostrar para vocês. Então, são 2 objetos na verdade. O primeiro que eu quero mostrar é esse daqui. Vocês conhecem? É o ábaco. O ábaco, ele é um brinquedo, né? Para a criança ele é um brinquedo que ensina a contar, que ensina as cores, que ensina a quantidade. E eu ganhei esse ábaco quando eu estava no pré-escola, quando eu estava na escola Papa João 23, fazendo pré. A professora me deu esse ábaco. Eu não tenho lembrança porque eu ganhei, mas eu ganhei e guardei até hoje. Ele é muito importante para mim, porque por meio dele eu aprendi muitas coisas e principalmente a amar a escola. O segundo objeto que eu quero mostrar para vocês é esse daqui. Estão vendo? Essa foi a primeira medalha que eu ganhei. Eu fui atleta por muitos anos e o amor pelo esporte eu também aprendi a ter na escola. Eu também entendi que o esporte é que ajuda a gente a muitas coisas, a alcançar muitas coisas, mas principalmente saúde, vontade de desafios, encarar perdas, encarar a vitória, não a humilhar porque eu ganhei, não humilhar porque não se sentir humilhado porque eu perdi. Pelo contrário, isso daqui, essa medalhinha me acompanha porque eu tenho com ela a aprendizagem da importância tanto da vitória quanto da derrota. E vocês podem pensar assim, mas por que ela está mostrando esses 2 objetos? Vocês conseguem entender a relação que eles têm? O amor pela escola, o amor pelo esporte. E sabe o que eu faço hoje? Eu sou professora de educação física. Eu atuo na escola com as atividades recreativas, com atividades esportivas e pelo amor e a importância da atividade física na vida de todas as pessoas. Então, meus lindos, eu queria perguntar para vocês isso. Vocês têm memória afetiva em relação à escola? O que vocês lembram? O que está fazendo falta? O que vocês vão guardar para sempre? O que será que vai fazer com que depois vocês escolham a profissão de vocês? Então, tenham atenção, tenham cuidado, façam tudo com muito amor. E espero que vocês tenham gostado dessa história, mas principalmente nesse momento que vocês se cuidem bem, tá?
Um beijo, tchau. Muita saudade de todos vocês. E aí, crianças, bem interessante o vídeo da professora Raquel, né? Vocês viram que ela mostrou dois objetos, né, para vocês, o ábaco e a medalha, certo? Esses dois objetos foram muito importantes para a vida escolar dela. De tão importante que foi que ela escolheu a profissão, né, dela como professora de educação física, né? Esses objetos ajudaram a ela a escolher, né, essa profissão que ela exerce hoje. E aí, crianças, agora eu tenho uma questão para vocês. Você ou sua família tem algum objeto que guarda de lembrança? Desenhe e escreva o que ele significa para você. Então eu vou dar um tempinho agora para vocês pensarem, né? Conversem aí com seus familiares, se vocês têm algum objeto. De repente, né, pode ser até uma recordação de quando vocês eram bebê, uma fotografia, né? Alguma coisa que vocês guardam com muito carinho. E aí vocês escrevem qual é o objeto, né? E descrevem como ele é. E eu já volto para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa questão.
Certinho aí, crianças, eu fiquei bem curiosa, né, para saber qual é o objeto que vocês guardam. Vocês podem, né, fazer como a professora Raquel, fazer um vídeo, compartilhar aí com as professoras de vocês, né, com os colegas, para que todos conheçam qual é o objeto que vocês guardam de lembrança. Eu, professora Fran, guardo a roupinha de batizado da minha filha. Então, na primeira imagem, né, a minha filha se chama Mariana, ela está no dia do seu batizado, né, com a roupinha. Na segunda imagem, a gente tirou uma foto porque ela ganhou de lembrança uma boneca dos seus padrinhos. E como a Mariana nasceu prematura, a boneca era maior do que ela, né? Então a gente fez essa brincadeira de tirar a foto. E na última imagem é ela, né, com 9 anos, segurando a roupinha dela do batizado. Vejam que a roupinha até ficava grande nela, né? Porque ela era muito pequenininha quando nasceu. Certo, crianças? E dando continuidade à nossa aula, olhem lá. Esses guardados são seus patrimônios. Guardamos o que queremos lembrar e descartamos o que queremos esquecer. Vejam a frase que a professora Fran trouxe. As pessoas guardam aquilo que lhes toca o coração. Leonardo Boff. Segundo o Leonardo, que ele é filósofo, né? Nós guardamos o que é importante para nós. E os demais, aquelas coisas que não são tão importantes, nós deixamos de lado, né? Descartamos, esquecemos, né? Vocês não concordam com isso? Então, os guardados que você desenhou, né, tocam o seu coração. E assim com o patrimônio. Para entender um pouquinho melhor, eu trago para vocês outro vídeo que é do historiador Hugo Moura Tavares. Então nós vamos assistir o vídeo e eu já volto comentando um pouquinho sobre ele. Olá, turminha. Eu sou o professor Hugo, trabalho na Fundação Cultural de Curitiba, lá na Casa da Memória, que fica no setor histórico de Curitiba, no centro da cidade, pertinho da Catedral, da Praça Tiradentes, do Passeio Público, do Shopping Miller, fica ali. Bom, eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho sobre patrimônio cultural, patrimônio histórico, que é o assunto que vocês estão agora trabalhando com a professora. Bem, para ajudar a gente a pensar um pouquinho sobre o que é patrimônio cultural, o que é patrimônio histórico, eu trouxe um objeto muito importante para mim. Essa pecinha aqui, vocês estão vendo? Parece um foguete, né? Parece uma cápsula espacial, mas é a ponta de um morteiro. Um morteiro é uma bomba. É uma bomba utilizada principalmente nas guerras. Esse objeto aqui pertenceu ao meu avô. Meu avô, que também se chamava Hugo, lutou na Segunda Guerra Mundial. Já ouviram falar sobre essa guerra?
Existem muitos livros, existem vários filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi a última grande guerra que envolveu praticamente todos os países do mundo, por isso é chamada de Guerra Mundial, e o Brasil lutou nessa guerra. A Segunda Guerra Mundial ela durou de 1939 a 1945. E milhões de pessoas morreram nessa guerra. Bom, o Brasil, quando lutou nessa guerra, essa guerra já estava chegando no final. Ele lutou em 1945. E meu avô foi para essa guerra. Quando eu vejo essa peça, o que eu me lembro? Bom, eu me lembro da guerra, eu fico curioso a respeito da guerra, mas eu me lembro também do meu avô. Ou seja, esse objeto aqui, ele cumpre duas funções. Primeiro, ele me faz lembrar do meu avô, está relacionado à memória da minha família. Por outro lado, ele lembra também da Segunda Guerra Mundial. É uma arma, é um pedaço de uma arma, né, um morteiro, e que nos conta, nos fala, nos faz lembrar da Segunda Guerra Mundial. Patrimônio cultural também é isso. Ele é composto por memórias, ele é composto por conhecimentos, e ele é composto por objetos. Objetos que causam em nós uma série de sentimentos, reações. Dentre elas, a memória. Se você pegar uma foto da sua avó, do seu avô, da sua mãe, do seu pai, quando crianças ou quando nenês, de algum parente, de algum amigo, vocês vão perceber o quanto isso desperta lembranças, memórias da família. Da mesma forma, construções, imóveis, objetos como veículos, os carros antigos, por exemplo, ou então grandes construções, nos remetem, além da memória, à história. Eu tenho certeza que vocês já ouviram e já viram imagens, filmes sobre as pirâmides do Egito. Bom, as pirâmides do Egito são objetos, são construções feitas há milhares e milhares de anos e que o que elas fazem com os seres humanos? Elas nos lembram, nos fazem lembrar de um povo muito importante para a história humana que viveu naquela região e que construiu as pirâmides, e até hoje elas despertam curiosidade, interesse e lembranças da história da humanidade. Cada cidade, cada bairro e cada família tem o seu patrimônio, né? E esse patrimônio conta para a gente como era a vida, conta para a gente a respeito da história da cidade, a história do bairro, a história de um país, a história de um estado. Só que o patrimônio ele pode ser tanto material, como esse objeto aqui, como pode ser imaterial. O que vem a ser um patrimônio imaterial? Ora, um patrimônio imaterial são aquelas lembranças, aqueles conhecimentos que também são passados de uma geração para outra e que nos contam coisas a respeito. Vou te dar um exemplo bem simples. Receitas. Receita da vovó que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela e assim por diante. Quando a avó ou a mãe de vocês faz essa receita, ela está preservando e passando para vocês um conhecimento que veio de muito tempo atrás. Um conhecimento tão importante que ficou guardado na família de vocês. Danças, folclore, comidas típicas, todas essas são patrimônio cultural e são muito importantes para a gente conhecer a nossa história, valorizar a nossa memória e a nossa cultura. Por isso também a gente chama patrimônio cultural ou patrimônio histórico. Quando a gente vai no centro da cidade, ou quando vocês vão lá no lugar onde eu trabalho, no centro, no setor histórico, o setor histórico é uma área preservada de Curitiba, onde tem casas muito antigas. Esse conjunto de casas conta para nós um pouco da história de Curitiba. A história de Curitiba de 100 anos atrás,
a história de Curitiba de 200 anos atrás. Essas casas que lá estão mostram para a gente como as pessoas moravam, como as pessoas trabalhavam, como as pessoas andavam, se locomoviam, e até, se a gente pesquisar um pouco mais, o que elas comiam, o que elas pensavam, qual era a religião delas. É para isso que serve o patrimônio. O patrimônio é uma grande herança que nós, hoje, vivendo aqui, passaremos para gerações que estão por vir. Com a preservação do patrimônio, a gente está preservando a nossa história, a gente está preservando a nossa memória. Muito interessante, né, crianças, esse vídeo do professor historiador, né, Hugo Moura Tavares. Ele trabalha na Fundação Cultural de Curitiba e gravou esse vídeo para nós. Que bacana, né? Para a gente saber mais sobre o patrimônio histórico. E aí, crianças, eu transcrevi algumas falas do professor Hugo. Vamos dar uma olhadinha? Então, olhem lá. Patrimônio cultural é composto por memórias, conhecimentos e por objetos que causam em nós uma série de sentimentos, reações, dentre elas a memória. Continuando, se você pegar uma foto da sua avó, do seu pai, né, da mãe, quando crianças ou bebês de algum parente, de algum amigo, irão perceber o quanto isso desperta lembranças às memórias familiares. Vocês já devem, né, ter aí participado de conversas com as famílias de vocês, né? Quando vê uma foto, né, pelo menos na minha casa, antes da pandemia, se chegasse alguém, né, na minha casa, minha mãe mostrava as fotos da gente pequena e aí a gente tem muitas recordações bem bacanas, né, sobre essas fotos. Com certeza aí com vocês também. E continuando aqui, olha lá, da mesma forma, construções, imóveis, objetos como veículos ou carros antigos, por exemplo, nos remetem, além da memória, à história. E olhem a imagem, né, que a professora Fran trouxe ali para vocês, né, de um ônibus escolar antigo. Bacana, né? E agora nós vamos fazer mais uma atividade. Vejam do que se trata. O que compõe o patrimônio cultural? Copie do texto. Então eu vou deixar um tempinho nessa tela para que vocês, né, copiem a questão, né, o que vocês precisam retirar do texto, e eu já volto colocando o trechinho do texto para que vocês possam responder, né, essa atividade.
certinho aí, crianças? Então agora eu vou colocar a tela do texto para que vocês possam responder a atividade e eu já volto. Certo aí, crianças? Então vocês responderam que o patrimônio cultural é composto, por memórias, conhecimentos e por objetos que causam em nós uma série de sentimentos, certo, crianças? Então, até agora, nós conversamos sobre o patrimônio cultural. A partir de agora, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o patrimônio natural, tá? Então olhem a nossa próxima tela, Patrimônio natural. O que será, crianças, que é o patrimônio natural? Então, a história de um estado, de uma cidade, de um povoado, de um bairro ou de uma família pode ser contada por diferentes formas, assim como de sua apropriação do patrimônio natural. Identificamos que através dos rios, das quedas d'água, das montanhas, dos bosques e das florestas e também da fauna, nós temos o patrimônio natural. Tem alguma paisagem natural que seja importante na sua vida? Então, olhem aqui. Tem alguma paisagem natural que lembra um fato importante de sua vida? Quando nós estávamos planejando essa aula, eu comentei com a professora Gisélia que veio na minha mente, que quando eu era criança, o meu pai fez uma balança para mim e uma balança para minha irmã. E aí, essa balança ficava no barranco.
quando a gente ia bem longe e a gente conseguia ver, né, uma paisagem bem linda, né? Porque essa balança ficava no nosso sítio. Então a gente conseguia ver uma paisagem natural muito bonita. E aí me veio essa lembrança. E vocês têm alguma? Então eu vou deixar um tempinho para que vocês façam um breve relato no caderno de vocês sobre a paisagem natural. Certinho aí, crianças. Então, olhem, né, a definição de patrimônio natural. Eu trouxe algumas paisagens para vocês olharem e analisarem. Vocês podem, né, até conhecer algumas imagens. Então, vejam a primeira imagem da Baía de Paranaguá. A segunda imagem é das Cataratas do Iguaçu. E a terceira imagem da Vila Velha. Continuando, nós temos aqui a Mata de Araucária, Mata Atlântica e Parque do Guartelá. Todas essas imagens que eu trouxe para vocês, crianças, né, fazem parte do nosso patrimônio natural. E agora nós vamos fazer nossa última atividade. Vamos montar um quebra-cabeça. O que vocês acham? Muito bacana e interessante. Vocês já vão saber como vai ser. Então, crianças, observem aqui o nosso slide. Alguém sabe de que imagem, da onde eu tirei essa imagem? De que lugar? Como é o nome desse lugar? Então, esse lugar é a Vila Velha, né? E aí, crianças, eu trouxe a mesma imagem que tá na tela, eu trouxe para vocês impressos. Então, o que vocês vão fazer agora? Vou dar um tempinho para que vocês desenhem, né, uma das imagens do patrimônio natural que a professora Fran mostrou para vocês. Não precisa necessariamente ser a Vila Velha, tá? E aí, eu já volto para que a gente possa montar o nosso quebra-cabeça. É importante que vocês façam esse desenho numa folha avulsa que nós possamos recortar.
crianças, agora que o desenho de vocês já está pronto, vocês vão dobrar a folha. Vocês podem dobrar, fazer recortes aleatórios, né? Aí como vocês quiserem, para ficar fácil o quebra-cabeça de vocês. Então eu dobrei a minha folha em 4 pedaços. Vocês podem aí dobrar em mais pedaços se vocês quiserem. E eu vou cortar bem na minha linha, né? Naquelas marcações que ficaram ali na minha imagem, no meu desenho, né? Então eu vou cortar em 4 pedacinhos. Quem quiser aí dificultar o quebra-cabeça de vocês, aí vocês podem dificultar. Vamos espalhar bem, né, nossos pedacinhos e vamos montar a nossa imagem. Será que vai dar certo? Será que a professora Fran vai conseguir montar? Eu montei a minha imagem, né, para que vocês... eu vou pôr assim para ver se fica melhor para vocês enxergarem aqui, ó. E eu montei o meu quebra-cabeça. Vocês podem aí estar brincando com os familiares de vocês, né? Fazer diferente, fazer aquelas curvinhas do quebra-cabeça, montar bem bacana aí o quebra-cabeça de vocês, que vocês, né, fazem super legal. E a nossa aula chegou ao final. Então a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula.